produção de materiais didáticos. Pela frequência com que ouvimos falar em educação à distância nos últimos anos e o que nos aparece nas diferentes mídias, parece até que a educação à distância se inclui nos modismos da sociedade. São faculdades fazendo propaganda de AD, chamadas para ensino formal à distância, outras tantas chamadas para cursos e projetos de educação não formal à distância. Contudo, a EAD não é um modismo. A EAD se configura como parte de um amplo e contínuo processo de mudanças na educação. A EAD contribui para a democratização do acesso a níveis de escolaridade impossíveis de serem alcançados na modalidade presencial, ou porque as instituições proponentes não existem no local de moradia dos interessados, ou porque os interessados estão imersos no mundo do trabalho que dificulta ou impede a dedicação de um tempo regular e fixo diário para estudo. Mas de que educação à distância estamos falando? A EAD conduz à adoção de novos paradigmas educacionais que privilegiam a formação de sujeitos autônomos, sujeitos aprendentes, sujeitos com a iniciativa para buscar o conhecimento, de aprender ao longo de toda a vida e de intervir na sociedade em que vivem. Educação à distância e ensino à distância são o mesmo processo? Bem, apesar do significado diferente dos termos educação e ensino, no Brasil, educação à distância é utilizado como sinônimo de ensino à distância. Fora do Brasil e em algumas organizações brasileiras, a EAD é referida como e-learning. Mas o que é educação à distância? Educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Depreende-se desta definição que a EAD possibilita a conciliação de duas grandes variáveis críticas no processo educacional. Primeiro, o desprendimento de tempo e de lugar, a desterritorialização do espaço escolar, a substituição da presença física pela copresença virtual. É também uma marcante riqueza de informações, de conteúdo e de experiências. São também concepções de EAD. Primeiro, ser uma modalidade de educação suplementar ou complementar à educação presencial. Segundo, constituir-se numa modalidade alternativa que se opõe à educação convencional, porque preenche lacunas do processo ensino-aprendizagem que as atividades presenciais não dão conta. E terceiro, ser uma resposta ao desafio da inclusão e da formação continuada. Um dos indicadores mais marcantes considerados na educação à distância da atualidade é a possibilidade de mediação através dos meios. Se considerarmos os primórdios da EAD, lembramos dos cursos por correspondência, o uso do rádio e da televisão, entre outros meios, e nos últimos anos, as novas tecnologias da informação e comunicação e a internet. Tornou-se, pois, um traço distintivo da EAD a marcante mediatização das relações entre os docentes e os alunos e das tecnologias de informação e comunicação. Na EAD temos, pois, mediação através de meios e das TIC, estudantes e professores em lugares ou tempos diversos. A interatividade. Segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância, uma marca que para muitos distingue a EAD das demais modalidades educacionais é a interatividade proporcionada pelas ferramentas disponibilizadas no contexto das novas TIC. Tem-se insistido que a EAD se distingue pela virtualidade da relação educando-educador, acompanhada da desterritorialização do espaço escolar com a substituição da presença física pela copresença virtual. Neste cenário, a passividade, que muitas vezes seria característica das aulas tradicionais, dos processos educacionais convencionais, daria lugar à interatividade, com o aluno interagindo com materiais e recursos didáticos eficazes e mais atraentes do que aqueles da sala de aula com quadro, giz e livros considerados desinteressantes. Mas, e quando o material didático se destina a um curso em que os aprendizes estudam sozinhos? Se um curso for totalmente autoinstrutivo, como esse que nós estamos vivenciando, como assegurar esta interlocução? Como pode haver mediação pedagógica? Para mim, são pontos marcantes da educação à distância a abrangência do processo de ensino-aprendizagem, a ampliação das formas de apreensão de saberes e a possibilidade de desenvolver a autonomia do sujeito cognoscente. Então, resumindo, os princípios básicos da educação à distância são
interatividade, cooperação e autonomia. E é neste contexto que se dá a produção de material didático para a educação à distância. Paradoxalmente, a educação à distância impõe interlocução permanente, a proximidade pelo diálogo, mas também a possibilidade de aprendizagem autônoma, independente, em que os aprendizes assumem o papel de gestores do processo de aprendizagem, do seu próprio processo de aprendizagem, capazes de autodirigir e autorregular este processo. Para haver aprendizagem autônoma, é condição primordial que estes aprendizes tenham motivação, maturidade e um mínimo de habilidade para estudarem sozinhos. A aprendizagem autônoma conduz aos aprendizes a buscarem maior aprofundamento em estudos de maior interesse, bem como a se tornarem cada vez mais independentes dos professores. Os estudantes autônomos descobrem formas alternativas de construir o seu próprio conhecimento. Os cursos e projetos de educação à distância são sistemas complexos que exigem da instituição promotora a definição e a operacionalização de todos os processos que permitem o alcance dos objetivos educacionais propostos, além de uma infraestrutura adequada. Um curso ou projeto de educação à distância depende muito da qualidade e disponibilização dos materiais didáticos que estimulem o estudo e, consequentemente, o alcance dos objetivos. Tais condições requerem a formação de uma equipe interdisciplinar, com pessoas da área técnica e pedagógica que saibam trabalhar juntas, para suprir a menor disponibilidade ou até mesmo a ausência ao vivo de um professor ou uma professora. Em cursos e projetos à distância, é importante ter materiais mais elaborados, mais autoexplicativos, com desdobramentos, como links, textos de apoio, glossários, atividades. Neste quadro, vemos a estrutura de um planejamento de materiais didáticos para educação à distância. Para começar, temos os dados do curso ou projeto, os objetivos definidos e disponibilizados, conteúdos explicitados e referências bibliográficas segundo a ABNT. Por outro lado, precisamos saber quem serão os alunos ou público a que se destina, quais são os seus interesses, as expectativas, que dificuldades apresentam, que limites têm, como o uso das TIC, conhecimentos prévios, entre outros. A seguir, então, emerge a definição do grupo de trabalho, que deve compreender os conteudistas, especialistas em material didático, os revisores e os diagramadores. Além dessas condições, temos outras variáveis que devem ser pensadas, como, por exemplo, tipos de materiais em função dos objetivos e suporte do ambiente virtual de aprendizagem, onde serão disponibilizados. Lembrando que os meios são as formas como as informações chegam aos destinatários e as mídias são os suportes nos quais se pode registrar as informações. Bem, caracterizando as chamadas gerações de educação à distância, predominam alguns tipos específicos de material didático. A ilustração se refere ao Instituto Universal Brasileiro, IUB, iniciado em 1941. Tudo indica que é a mais antiga instituição de ensino à distância no Brasil a manter curso por correspondência. Propagandas dos cursos do IUB se faziam presentes em todas as revistas e jornais da época, e muita gente no Brasil se profissionalizou graças a esses cursos. Datilografia, mecânica, eletrônica, técnico em rádio, construção civil, corte e costura, confeitaria, serigrafia, fotografia, jardinagem, entre outros. As chamadas apostilas chegavam pelos correios, que também veiculavam as atividades de avaliação. O Instituto Universal Brasileiro analisava as respostas enviadas pelos aprendizes, que, se consideradas satisfatórias, desencadeava o envio de novo fascículo para estudo. Quando o estudante não alcançava um desempenho mínimo, o Instituto Universal Brasileiro recomendava novo estudo e nova submissão de atividade de avaliação. Mais tarde, também a ABT, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, desde o início da década de 1980, oferece cursos direcionados ao aperfeiçoamento de recursos humanos, principalmente da área da educação, utilizando material instrucional que permite acompanhamento personalizado com tutoria. Depreende-se, pois, que os cadernos didáticos ou módulos impressos do ensino por correspondência devem ser eminentemente autoinstrutivos. E a televisão? Sobrepondo-se ao rádio,
A televisão atrai. O visual da TV se soma ao áudio e prende a atenção dos telespectadores. O vídeo e a teleconferência não são considerados mídias, mas são recursos que utilizam diferentes mídias na sua aplicação. E por isso admitimos que tem grande importância no desenvolvimento de cursos e projetos de ensino à distância. Com o auge da educação à distância ao final da década de 1980 e início da década seguinte, os materiais didáticos foram acrescidos do uso de mídias digitais, o computador e a internet. Um exemplo de veiculação de programas através da televisão, computador e internet é a TV Escola. Esse programa representa um marco importante na história da EAD e da televisão educativa brasileira, pela abrangência nacional da utilização, pela concepção e formato do programa, que permite a interatividade, pela ação integrada e coordenada de vários órgãos, além de se constituir um instrumento eficaz para o alcance de uma das metas da política educacional, a educação continuada dos professores de ensino fundamental, com vistas à sua permanente atualização, à melhoria da sua produtividade, bem como da produtividade do sistema escolar e garantia da qualidade da educação. Depois dos computadores, da internet, videoconferência e ambientes virtuais de aprendizagem, estamos entrando na era dos ambientes em 3 dimensões ou 3D, ambientes de realidade virtual. Mas isto é motivo de outro curso sobre material didático para a EAD. Com estas reflexões, finalizamos esse vídeo que associa concepções de educação à distância e os reflexos na produção de materiais didáticos para a educação à distância. Que você seja estimulado a estudar cada vez mais sobre produção de material didático para a EAD. Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação